Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a nossa primeira aula do curso de Direito de Propriedade, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o direito de propriedade, quem é esse proprietário, e a gente vai falar um pouco sobre abordando o Código Civil, dos artigos do Código Civil, mas também dos artigos da Constituição Federal. Primeiramente, é importante a gente lembrar, alguns conceitos que são básicos lá no direito civil, no que tange ao direito de propriedade. Então, primeiramente, é importante a gente lembrar que o direito de propriedade é um direito real, e como tal, ele possui algumas características. Ao longo dos nossos cursos que a gente vem desenvolvendo aqui no Trilhante, a gente sempre insiste na diferença entre direito real e direito obrigacional, para explicar que são naturezas distintas, né? Quando a gente pensa no direito obrigacional, quando a gente falou lá do nosso curso de contratos, das relações jurídicas que são estabelecidas entre as partes, a gente lembra que essas relações jurídicas, elas podem ser flexibilizadas. As partes podem criar novas figuras jurídicas, né? Existem os contratos inominados, aqueles contratos que não existem no ordenamento jurídico, mas que são criados pelas partes, né? Ainda que não exista ali uma taxatividade. Justamente por isso, porque há uma grande liberdade contratual. Essas partes, elas são bem definidas, elas são pré-definidas, na verdade. Quando eu vou celebrar um contrato de compra e venda, um contrato de locação, de comodato e assim por diante, eu sei quem é a minha contraparte, eu sei com quem que eu estou contratando. A relação, portanto, não é com o objeto da prestação, mas é com a outra parte, uma parte que foi escolhida por mim para a celebração daquele negócio jurídico. Quando a gente pensa, entretanto, no outro lado, no direito real, e agora a gente está falando do direito real de propriedade, a gente pensa numa relação que ela é taxativa. Então a nossa lei, o nosso Código Civil e algumas leis esparsas, elas são capazes de determinar quais são os direitos reais, mas não há uma atividade inventiva por parte dos sujeitos, não há uma liberdade de criar novas figuras jurídicas de direito real. Não, justamente porque o rol ele é taxativo, é o que a gente costuma dizer de numerus clausus, né? No sentido de que há uma restrição a esse direito de criar novas figuras jurídicas. Portanto, quando a gente pensa nos direitos reais, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o direito real de propriedade, a gente lembra que todos os direitos de propriedade, eles estão ali, né? Na verdade, não são todos, porque existem dois que estão em leis especiais, que a gente vai trabalhar aqui também, mas a maior parte dos nossos direitos reais estão ali no rol taxativo do artigo 1225. E o direito de propriedade é o primeiro deles. Tá logo no inciso primeiro que diz que o direito real de propriedade, né? O direito de propriedade, portanto, é um direito real. E o que significa eu dizer que o direito de propriedade é um direito real? Bom, quando eu falo que o direito de propriedade é real, eu estou dizendo que os efeitos, as consequências disso são erga omnes, são contra todos. Então, esta relação que o sujeito tem, que o proprietário tem com relação ao bem, eu estou dizendo proprietário aqui, mas pode ser qualquer sujeito de direitos reais, né? Direitos reais outros que não o direito real de propriedade. Mas, como a nossa aula hoje é sobre propriedade, eu vou exemplificar com o proprietário. Então, o proprietário, ele pode alegar a relação que ele tem com o bem, objeto dessa relação jurídica, que é a própria coisa, né? Essa coisa móvel e imóvel. Então, essa relação jurídica, ela pode ser estabelecida contra todos, justamente porque ela é erga omnes. Todos têm o direito, na verdade, o dever de não interferir nessa relação que existe entre o proprietário da coisa e a coisa. Então, todos têm o dever de abstenção, de não intervenção nessa relação jurídica que é firmada entre a pessoa do proprietário e a coisa. Além disso, além da taxatividade, que a gente falou bastante também, de que os direitos reais, eles são taxativos, há o direito de reivindicação. Então, o proprietário, ele pode vindicar, ele pode, ter de volta aquele bem passível, portanto, de interferência de terceiro, caso haja interferência de terceiro, como a lei veda a interferência de terceiro, justamente por esse vínculo muito forte que há entre a pessoa e o bem, justamente por ser oponível contra terceiros, há essa possibilidade de impedir que terceiros exerçam qualquer tipo de direito sobre o bem que é objeto, portanto, da relação com o proprietário, por meio de ações reivindicatórias. E depois a gente vai ver, ainda que a posse não seja um direito real, ela é uma situação fática, a gente vai ver que existe também tutela jurídica para a posse, mas é importante a gente lembrar aqui que a posse ela não é um direito real, a posse é uma situação de fato que é tutelada pelo direito, e aí o direito concede alguns mecanismos de proteção. Mas isso não faz da posse um direito real. Justamente porque quando a gente pensa em direito real, a gente pensa lá no rol taxativo, não estando a posse elencada nesse rol taxativo do artigo 1225 do Código Civil. Bom, faladas aqui algumas características principais do direito de propriedade, agora incumbe a gente pensar, Bom, o direito real de propriedade, ele está aonde? Ele é regulado por qual ordenamento jurídico, por qual diploma normativo?
O direito de propriedade, como a gente viu, ele justamente ele é erga omnes, né? Ele é oponível contra todos. Então, há uma força, há uma tutela muito grande dessa relação que existe entre o proprietário e a própria coisa. Além dessa força, dessa grande importância, a gente tem a função social da propriedade. Então, como a propriedade ela é extremamente importante para o pleno desenvolvimento do cidadão, né, dos sujeitos de direitos, há uma tutela, uma defesa desse direito de propriedade não apenas no nosso Código Civil, mas também na nossa Constituição Federal, que inclusive trata o direito de propriedade como uma garantia constitucional, como um direito individual. Lá no artigo 5º. Então, no artigo 5º da nossa Constituição, a gente tem logo no caput, né, a defesa, né, a tutela ao direito à propriedade. E quando eu defendo o direito à propriedade, isso é importante, eu estou defendendo justamente o que? O direito à moradia, o direito à moradia que vai implicar no pleno desenvolvimento do cidadão. Agora, quando eu penso no nosso direito de propriedade, que está assegurado lá no artigo 5º, no inciso 22, eu estou querendo dizer, eu estou, na verdade, defendendo, tutelando o direito de ser proprietário, de ter direitos e deveres na ordem jurídica pela situação jurídica de proprietário. Então, há uma grande diferença aí, né? Quando a gente pensa no caput do artigo 5º e lá no inciso 22, justamente no tocante ao direito à propriedade e o direito de propriedade. De qualquer maneira, né, ter o direito à moradia ou ter o direito de ter propriedade foram elencados e foram elegidos pelo ordenamento jurídico para serem tutelados, inclusive, a nível constitucional, né? Justamente como uma garantia constitucional. E, por fim, cabe a gente falar um pouquinho agora sobre a função social da propriedade. A propriedade, né, quando ela foi desenvolvida lá na França há muito tempo, o que se entendia era que a propriedade ela era absoluta, então eu poderia exercer meu direito de propriedade independentemente da consideração de terceiros, que esses terceiros não tinham nada que ver com a relação criada, com a relação existente entre mim e o meu bem aqui, o meu bem passível do direito real de propriedade. No entanto, com a alteração, né, das cartas constitucionais, e aqui no caso brasileiro, né, com a nossa Carta Magna de 1988, a gente tem uma grande defesa, né, uma grande tutela dos direitos individuais e, claro, que acabam sendo relativizados em prol de uma coletividade. Então, ainda que haja defesa, né, do direito de propriedade e o direito à propriedade, é importante lembrar que esse direito de propriedade ele não é absoluto. Eu não posso exercê-lo do modo como eu quiser, sem limites, né? Não é um direito, pois ilimitado. É um direito que apresenta óbices, que apresenta limites. E um deles é justamente a função social da propriedade. Eu não posso dizer necessariamente que a função social da propriedade é um limite ao exercício da propriedade, mas eu posso dizer que é um princípio que vai guiar ou orientar o uso que eu vou fazer dessa propriedade. Então a gente vai ver nas próximas aulas, né, a possibilidade, portanto, de desapropriação deste meu bem, né, deste meu bem imóvel sobre o qual eu exerço o direito de propriedade, caso ele não esteja atendendo a função social, a possibilidade que eu tenho, portanto, do IPTU progressivo, caso essa função social não esteja sendo desempenhada. Ou seja, caso não haja moradia ou não haja destinação para o desenvolvimento de alguma atividade econômica. Então, a gente tem uma série de mecanismos permitidos constitucionalmente, né, tanto pela Constituição quanto por outros diplomas normativos brasileiros, justamente para se efetivar a função social da propriedade, para que eu, proprietário, não tenha, né, não faça da minha propriedade, não abuse da minha propriedade e com isso gere prejuízos a terceiro ou acabe fazendo do meu direito de propriedade um direito absoluto, que não é, pelo menos, não nos moldes da nossa Constituição Federal de 88. E o que é importante a gente falar agora são sobre alguns temas aqui, alguns tópicos importantes com relação à definição do proprietário. Quem vai definir proprietário é o nosso Código Civil, lá no artigo 1228, que vai dizer, bom, o proprietário é aquele que pode gozar, usar, fruir, dispor da coisa. Então, é aquele que vai, a partir da relação que ele tem com o bem, com esse bem que é passível, que é objeto do direito real de propriedade, ele vai poder dar uma destinação para esse bem. Ele vai poder usar desse bem, ele vai poder fruir. O que é fruir? Perceber frutos. Ele vai poder dispor. O que é dispor? Ele vai poder alienar, ele vai poder locar, ele vai poder celebrar outras relações jurídicas, tendo como base este bem, que é objeto da relação de direito real, justamente porque ele é proprietário. Então, ele pode dispor, gozar, usar, fruir deste bem. Além disso, e um pouco relacionado ao que a gente estava dizendo anteriormente, que era com relação à função social da propriedade, a gente vai trabalhar aqui alguns limites ao direito de propriedade. Como a gente disse, o direito de propriedade não é um direito absoluto, ele não é um direito ilimitado, portanto, até mesmo porque existem limites, né? Além da função social, que a gente disse que é um princípio orientador da aplicação, né, do direito real de propriedade, a gente tem aqui alguns limites que são expressos na nossa lei, tanto na Constituição Federal quanto no próprio Código Civil. Então, por exemplo,
exemplo, a desapropriação, né, que a gente aprende lá em direito administrativo, que a União ou o ente público, né, assim que ele perceber que em motivos de urgência, ou até mesmo em motivos de guerra, de instabilidade, ou até mesmo em virtude da não utilização daquele bem, ou da utilização para fins ilícitos, por exemplo, plantio de drogas ilícitas, a gente percebe que surge o direito por parte da União e dos demais entes ou pessoas jurídicas de direito público de desapropriar aquele bem que teoricamente é de propriedade de um sujeito particular, de um usuário de serviços públicos. Então a gente percebe aí que justamente que o direito real de propriedade ele não é ilimitado, justamente porque se eu estiver praticando, né, plantando alguma droga ilícita, ou se aquele bem que eu tenho, né, ainda que seja meu, ainda que eu tenha o direito de propriedade sobre aquele bem, posso usar, gozar, dispor e fruir, pode, a pessoa jurídica de direito público, pode o Estado dizer, não, olha, em virtude do interesse público, de um interesse social, do interesse da coletividade, este bem, ele não será mais seu, você será desapropriado mediante o pagamento, em alguns casos, de indenização. Além disso, um outro exemplo muito comum em direito real, para a gente perceber, para a gente conseguir compreender, nosso objetivo aqui não é estudar essas outras figuras limitadoras do direito de propriedade. É importante a gente lembrar dessas figuras justamente para entender a limitação ao direito de propriedade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no direito de vizinhança, que é importantíssimo dentro do direito civil, né? Que, inclusive, é algo muito recente trabalhado no nosso diploma civil. O direito de vizinhança é justamente essa possibilidade de você coibir, né, ou mitigar de alguma maneira, ou de alguma maneira intervir, limitar esse direito de propriedade, esse direito real exercido entre o proprietário e o bem, em virtude de prejuízos que possam atingir a saúde, o bem-estar, a segurança, a tranquilidade de um outro proprietário. Então a gente percebe aí que a propriedade ela não pode ser alegada, né, para violar a propriedade do outro, na medida em que eu, sendo proprietário de um bem imóvel, eu tenho o direito de gozar deste bem e caso a minha saúde, a minha tranquilidade, a minha segurança seja violada, né, ou de alguma maneira aí sofra interferência de um outro proprietário que ao exercer o seu direito de propriedade abusa desse direito, fere, portanto, ou acaba extrapolando os limites desse direito, viola o meu próprio direito de propriedade. Então a gente entende que, olha só que interessante, o direito de vizinhança, ele surge justamente porque há um direito de propriedade que não pode ser violado por outro direito de propriedade exercido por um outro proprietário. Então, gente, de maneira geral é isso. A gente viu aqui quem é proprietário, quais são os limites a esse direito de propriedade que, como nós vimos, não é ilimitado e nem absoluto. Como nós falamos, há o rol taxativo do direito de propriedade, atentem-se a isso, né? Lembrar sempre que o direito de propriedade ele é um rol taxativo, porque ele é tão grave, né? Ele causa consequências tão grandes, ele é erga omnes, né? Ele é um vínculo muito forte entre o bem e a coisa, tem tutela constitucional, justamente por isso que a gente pode lembrar dessa necessidade de se ter um rol taxativo, porque a consequência para a coletividade é grande quando a gente pensa no direito civil, portanto a gente lembra disso, né? Bom, o direito de propriedade é um vínculo tão forte que ele pode, inclusive, ser oposto contra todos, erga omnes, justamente por isso é necessário que haja um limite na criação destes direitos reais, né? Sendo o rol apresentado pela lei sempre taxativo, vedada, portanto, a liberdade contratual das partes. Pessoal, a gente se encontra na próxima aula, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre direito de propriedade, só que sobre algumas outras figuras que perpassam o direito de propriedade. Fiquem ligados!